Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa noite no podcast, onde vamos tratar da violência doméstica, um tema bem polêmico e que tem sido noticiado aí nas mídias sociais, na televisão e jornais. E a gente está aqui hoje com o pastor Wellington, teólogo, mestre. Vamos estar tratando aqui alguns assuntos nesse tema. A participação da Thaís, Caroline, a Jane e a Juliane. Nos bastidores, o Fábio e a Giovana. Então, eu queria trazer alguns pontos para a gente começar, para a gente entender um pouco sobre isso. O Data Senado trouxe uma pesquisa na 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, onde ele aponta que a cada 10 brasileiras, 3 sofrem violência doméstica, né? E os números mostram que isso acontece dentro de casa, né? Chegando até ao extremo do feminicídio. E hoje também a gente vai estar abordando alguns pontos importantes, falando sobre a Lei Maria da Penha. E eu queria saber de vocês, quais são os pontos que se chega, né, nessa tal da violência? Como é que começa? Eu sei que eu estou cercado aqui, a maioria aqui é mulheres, então elas podem ter um ponto de vista diferente da gente como homem, né? Isso. Então, para a violência ocorrer, ela possui um ciclo, né? Digamos assim. São 3 fases dessa violência. Que a gente pode falar sobre o aumento da tensão, que é quando o agressor ele se estressa por coisas mínimas do dia a dia. A mulher já começa a ficar meio que cismada com isso, mas então releva porque está cansado do trabalho, né? São as coisas do dia a dia e tudo mais. E aí ele já parte para uma segunda fase, que aí seria o ato mesmo da violência, né? Uhum. De agredir tanto fisicamente, como psicologicamente, né? Como verbalmente. E daí vem um arrependimento, que a gente pode chamar da famosa lua de mel, né? Quem é que nunca ouviu um caso assim, de um agressor, né? Ah, mas eu bati porque eu estava com a cabeça quente, porque você fez isso, e aí eu me irritei e bati em você, mas eu te amo, eu vou mudar, e aí não muda, e esse ciclo acaba se repetindo. E aí começa tudo novamente. E nessa fase que a mulher pode, quando acontecer isso, como é que ela pode se defender? Ela busca a Lei Maria da Penha? Qual tipo de ajuda que ela pode procurar? Quem pode nos ajudar nessa informação aí? Como é que fica? É uma frase que eu ouvi quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem, tá, gente? Mas é uma coisa que eu fiquei chocado, que dizia assim, que numa mulher não se bate nem com uma flor, é com a palma da mão, né? Isso, para mim, quando eu vi isso, eu digo, caramba, como é que uma pessoa tem coragem de dizer um negócio desse, né? Mas, graças a Deus, que a gente, assim, a gente tem visto que as leis estão mudando e estão favorecendo. Então, as mulheres precisam ter coragem, né? Que eu acho que, assim, é uma atitude de coragem de denunciar o agressor. Porque, como você falou, o arrependimento, não vou fazer mais isso, eu estava de cabeça quente, não vai acontecer mais. Mas, infelizmente, o ciclo se repete, né? Então, a Lei Maria da Penha vai ajudar, né? Eu acho que o Juliano tem alguma informação aí, pode nos passar, Julie, por favor. A Lei da Maria da Penha favorece a mulher, né? Aí, quando ela for agredida, ela liga, busca ajuda. Existe também a senadora Zeneide Maia, que está lá ajudando todas as mulheres e esclarecendo, porque ela sempre está lá anotando as estatísticas. 34 mil mulheres foram violentadas agora recentemente. 34 mil? Mulheres. Um número muito alto. Então, assim, o que a gente observa é que, como eu falei antes, as mulheres precisam realmente ter coragem de buscar ajuda para evitar esse tipo de agressão, né? Eu queria saber do pastor Wellington como é que ele vê essa questão da violência como um todo, não na violência cristã ainda, que é um tema que também é bem que a gente descobre quando a gente vai estudar, a gente vê que isso também está envolvido, né? Mas, assim, como você vê essa questão da violência doméstica, como é que você orienta as pessoas quando está passando por uma violência doméstica? Primeiramente, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite, pela participação. Pelo prisma bíblico, a gente tem uma visão, mas como pessoa também, a gente não pode se refutar. Nunca a violência vai ser algo aceitável. E eu acredito que quando parte para o âmbito doméstico, aí se contrapõe totalmente ao princípio de Deus. Deus não criou a família para ser um lugar de agressividade.
Deus criou a família para ser lá, para ser um lugar de segurança, para ser um lugar de paz, aonde todo e qualquer cidadão que entre na sua casa diga assim, encontrei refúgio. Né? E esse refúgio é baseado no amor que tem do esposo para com a esposa, e assim da esposa para com o esposo e os filhos. Né? Então, aquele ambiente, quando é habitado em amor, né? Aí com certeza vai estar agradando o coração de Deus e vai estar vinculado ao principal projeto de Deus, que é tratar a família em amor. Eu também penso dessa forma, né? Por também ser cristão e entender esses princípios da palavra, eu procuro também trazer esse conceito e ensinar as pessoas como se comportar, né? O que eu vejo, eu creio que se a gente der espaço aqui, a gente vai ter alguém, pelo menos na família, que já passou por isso, já sofreu isso, ou uma amiga ou um amigo que está passando por essa dificuldade, né? E hoje a gente tem visto que realmente o temor, a falta de amor entre família, a gente tem visto esse ciclo de começou com uma pressão, começou com uma agressão psicológica, depois parte para uma física e vem um arrependimento. Mas eu creio assim que quando você tem o amor, tem o companheirismo, tem a intimidade de um casal, eu acho inadmissível uma agressão partir de um homem para agredir uma mulher porque ele estava no calor do momento, né? Além da mulher ela sofrer violência doméstica, ela causa crises de ansiedade, depressão. E eu também, assim, minha mãe ela sofreu violência doméstica. Então, temos um testemunho aqui vivo, né, gente? Minha mãe, ela sofria violência doméstica em casa durante 15 anos. Ela primeiro tinha meu irmão, para depois ter eu. Aí, com o tempo, enquanto ela tinha meu irmão, meu pai batia muito nela, muito mesmo, com várias coisas. Aí, com o tempo que ela descobriu que eu estava grávida, foi aí que meu pai melhorou muito. Ele não batia mais nela, não fazia mais nada. Foi tipo um novo homem para ela. Aí mudou totalmente. Hoje ele é uma ótima pessoa. A gente falava muito sobre isso hoje. Ele disse que se arrependeu muito. Então, o que a gente observa aqui nesse seu testemunho é que pode acontecer essa mudança, né? De, como a gente viu aqui no caso, nas fases de uma agressão, ter o arrependimento e ele realmente se arrependeu e não está praticando mais essa violência, né? Não. Então, e é um assunto bem íntimo, né? E assim, eu quero agradecer você compartilhar isso aqui com a gente, tá? E a gente vê que pode mudar, né? O homem pode mudar, ele pode ter essa percepção de realmente ter um arrependimento e não um remorso, porque a gente precisa entender que tem um remorso e o arrependimento, né? E muitas das vezes, né, nós mulheres vamos falar, relatar o que está acontecendo e a gente escuta de pessoas próximas, familiares, mas é ruim com ele, pior ser ele. Então é um ciclo vicioso, sim, é um ciclo que muitas mulheres não conseguem sair porque não tem apoio dos familiares, muitas vezes nem da sua própria mãe, nem do pai, nem de ninguém. Então encontra apoio com pessoas fora, mas mesmo assim não se sente tão segura para denunciar, porque a gente espera de casa e não tem, né, o apoio. Então é muito complicado, é uma situação difícil que precisamos ter mais atenção, mais amor próximo para poder ajudar as vítimas da violência. É verdade. Se não tiver o apoio, né, dos familiares, eu acho que fica passa, como se diz, querem passar um panos quentes, né, encobrir para não trazer aquilo à tona, para não causar nenhum transtorno para a família, né, para não causar vergonha na sociedade, né. E uma coisa que a gente precisa ficar atento é realmente a mulher que precisa denunciar, precisa procurar ajuda para evitar esse tipo de conflito, né? E eu queria agora entrar num tema mais, vamos dizer assim, mais específico, mais profundo, que é com relação, a gente ouviu aqui, pastor, que as meninas trouxeram algumas informações que violência doméstica também ocorre dentro da igreja, né? Casais que se acham que são crentes ou cristãos, que isso não pode acontecer, e a gente tem visto que nas igrejas a gente tem já aparecido aí casos, né, até de feminicídio, de pessoas que acham tementes a Deus, ministros do evangelho, e trazendo vergonha ao evangelho, por estarem trazendo esse tipo de agressão familiar, agressão não só nos filhos, como nas mulheres também, né? Falar sobre isso aí, eu vou começar com um testemunho que eu escuto desde pequeno, né? Uma criança que chegou para o pastor, né? Disse, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu e minha família morar aqui na igreja. E aí o pastor, por quê, meu filho? Porque aqui na igreja meu pai é um amor.
quando chega em casa, né, se transforma, bate em mamãe, bate em mim. Então, esse testemunho eu escuto desde pequeno, mas serve como uma ilustração para a gente entender que o âmbito igreja não está isento desse tipo de acontecimento, né? E como igreja, a gente tem que saber tratar esse momento, mas eu confesso que não é um assunto tocado, não é um assunto que está em evidência, apesar de estar acontecendo aí diversos casos, diversos acontecimentos recentes aí, inclusive causando escândalo para a igreja, mas a gente tem que tratar pela palavra. Eu entendo que muitas das vezes isso vem do mau entendimento da palavra. Quando a gente vê que na palavra trata o casamento como uma submissão da mulher, então só se vincula a isso, e a mulher tem que ser submissa, o homem tem que mandar mesmo, e se não obedecer, o homem tem que se impor. Só que esquece que no mesmo capítulo que fala de uma submissão, fala do amor que um homem deve ter para com a mulher. E que amor é esse? O mesmo amor que Cristo teve. E não dá para a gente vincular o amor de Cristo a um homem violento. Não dá para a gente vincular um homem violento a um amor, a um caráter cristão. Então, quando a gente vê alguém que é violento, a gente tem que tratar a vítima com os ensinamentos e dizer, a opção é sua e você tem que sair disso. E a gente vai lhe dar apoio psicológico, apoio moral, vai dar, às vezes, o apoio que a família não dá, vai dar o apoio que pai e mãe não dá, vai ter que dar esse apoio para a vítima, mas aí a gente vai deixar o agressor sem apoio? Não, a gente vai ter que dizer para ele, arca com as tuas consequências, porque o que você fez foi grave, né? E a gente não vai se refutar em fazer você entender que tem lei, e você vai ter que se submeter à lei e passar pelas coisas que a lei determina e assuma a consequência que você acabou de destruir sua família. Porque é até um assunto muito polêmico dentro da igreja, né? Que é a separação, e casamento não é condenação, tá? Casamento é um projeto lindo de Deus, que é para trazer amor, trazer segurança, para trazer companheirismo, é para trazer uma união de uma só carne, né? E às vezes a gente busca essa união de uma só carne e olha para a mulher, mas a palavra diz que ela tem que ser submissa, e eu acho que essa submissão não está vinculada a você olhar para baixo, está você olhar para o lado e ver que do seu lado tem uma auxiliadora, uma adjuntora, uma mulher que está ali para lhe dar suporte em áreas que você não consegue ter visão, mas a mulher ela tem essa sensibilidade de olhar para as coisas e ver, né? Eu estou enxergando coisas que você não está vendo, e abre o olho do homem, né? Dá aquele suporte, e ali os dois dão a mão, olham um para o outro e dizem assim, vamos seguir, porque por esse caminho vai dar certo, né? No caso, a igreja hoje, assim, pelo menos eu também tenho esse entendimento que a igreja precisa ter a consciência, porque ela não orienta a pessoa a se divorciar, né? Isso, pelo menos assim, a igreja, ela quer que o casamento seja uma instituição que vá, como o próprio Cristo falou, o que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o ensino principal, né? Mas quando a gente vê que está partindo para uma agressão, que a gente pelo menos a nossa igreja, onde eu faço parte, quando a gente descobre isso, a gente chama o casal e a gente vai a fundo. Aí a gente faz também desse mesmo procedimento. Ela vai dizer, quero continuar, não quero continuar. A gente instrui ela a tomar as providências de se defender, de usar a lei a favor dela, né, para que ela não sofra agressão. Mas, se a gente vê que houve realmente um arrependimento, como a gente vemos um testemunho aqui, eu não sei se seus pais são cristãos, Caroline, né? Mas são cristãos, né? Então, assim, não é a igreja que vai dizer se é ou que não é, mas quando você tem princípios da palavra de Deus, os ensinos que você coloca ali em prática, você vê mudança de vida. Né? E eu vejo não só pelo lado da instrução, mas o lado da orientação, do apoio, né? Sim, sim. Porque muitas das vezes essas mulheres, no ato de violência, são acolhidas em casas pastorais, né? Às vezes a igreja não tem uma condição de ter uma casa pastoral, um quarto que está vago na casa do pastor e da missionária, da família pastoral, é colocado à disposição por algumas noites, né, até que aquela mulher possa se restabelecer emocionalmente, né, e assim tomar as devidas atitudes e as coisas se encaminharem. Isso acontece. Sim. Mais do que a instrução,
o apoio. Tem um caso aí que mais recente aí, né, acho que é um pastor que matou a esposa, né? Você poderia citar como é que foi? Eu não pesquisei muito a fundo, mas isso foi bem polêmico aí e realmente trouxe um escândalo para a igreja, porque, infelizmente, tudo que acontece na igreja, não só católica como cristã, tudo vem logo à tona, não, porque é um padre, é um pastor, ou é isso, ou é aquilo, né? Então, isso traz uma vergonha para o povo de Deus, né? E como é que, assim, a igreja tem visto esse tipo de caso, como é que está, quando se toca nesse assunto na igreja, qual é o aconselhamento, o que é que se faz com relação a isso? Primeiro, a gente tem que tratar essa situação de forma bíblica. A gente tem que entender que escândalos não representam a igreja, a instituição igreja, né? São coisas isoladas que acontecem. No caso específico, né? O que deu para entender foi por causa de dinheiro, né? O camarada, até onde eu vi a reportagem, ele mesmo foi lá procurar com a polícia e a reportagem um corpo que ele mesmo tinha escondido, né? E isso, como homem, me causa revolta, né? Porque se eu encontro um homem desse fazendo no ato, né, a gente vai ter que agir como homem em defender uma mulher, e isso nos revolta. Como igreja, né, a gente tem que olhar, não representa a igreja é auxílio, a igreja é apoio, a igreja está ali para fazer muitas das vezes um papel que os governantes não fazem, né, que é auxiliar psicologicamente, né, e espiritualmente, que eu acho que é uma deficiência da humanidade hoje, entender que a gente precisa alimentar o espírito. A humanidade hoje não está muito vinculada a isso. No caso específico, gera revolta, causou um escândalo, sim, mas eu acredito que, devido à repercussão, esse camarada aí vai pagar pelo erro que ele fez. E eu espero que, assim, em Deus, que ele tenha um arrependimento e tenha um encontro com Jesus bem rápido. Ok. Então, queridos, estamos finalizando nossa reunião de hoje, né? Queremos agradecer a presença de todos vocês. Obrigado mais uma vez, pastor Hélio, pela sua disponibilidade, tá? Eu também queria aqui, eu tenho 2 filhas, né? Então, meu papel como pai é protegê-las, né? E eu sempre brinco assim, quando minha filha for casar, eu vou dizer a ela, olha, se você apanhar e não me falar, vai apanhar você porque casou com um cabra safado e vai apanhar ele porque bateu na minha filha, né? Mas isso é brincadeira, viu, gente? É só coisa de pai mesmo, né? Nem pensar em nós casar ainda, tá? Não. Então, assim, a gente, como homem, é como você falou, a gente se revolta quando a gente vê um caso desse, né, de violência. Eu tive parentes próximos que passaram por isso, mas é o que eu digo, o apoio, a família está junto para ajudar. Eu sei que é vergonhoso, às vezes a gente não quer compartilhar isso porque é vergonhoso, mas eu quero dar os parabéns, Caroline, para você compartilhar esse momento com a gente. A gente vê aqui um caso, né, que deu certo, que não precisou chegar às vias de fato de uma separação, de um divórcio, mas a gente vê hoje que, pelo que você fala, o brilho nos olhos do seu pai, um pai diferente, né? E eu quero deixar bem à vontade aqui as considerações finais de cada um, para a gente estar finalizando esse bate-papo nessa noite. Muito obrigado, cada um de vocês aqui hoje. Primeiramente, aí, agradecer a oportunidade de poder estar conversando, né, sobre esse assunto. Dizer que estamos à disposição como igreja, né, como pastor, a aconselhar, né? Estou do lado da minha esposa, e se alguma mulher precisar, com certeza estamos à disposição, e não tem outro caminho. Não sofra em casa, né? Procure os meios legais, e você vai estar acobertada também com a bênção de Deus sobre esse assunto. Aí eu quero abrir um parênteses aqui também sobre esse assunto de arrependimento, né? Porque, assim, como o Carol citou, foram 15 anos, levou 15 anos para esse arrependimento. Sim. Aí a gente pensa assim, tá, mas e se a mãe dela não tivesse engravidado? Sim. Aonde é que isso ia chegar? Então a gente tem que levar um pouco a sério essa parte de arrependimento. Não romantizar o arrependimento. Sim, ele existe? Sim. Com certeza ele existe. Só que eu acho que um arrependimento completo vem de você assumir as suas consequências. E como é que você assume as suas consequências diante de um ato desse? Entendeu?
É um ponto a se Então, pensar. então é um ponto a se pensar aí. Como é que de fato eu me arrependi? Vou lá e arco, entendeu? Eu bati nela, tá, eu bati, então eu vou arcar Com as com as consequências. consequências, entendeu? E reforçar mais uma vez o número da denúncia, o 180, para as mulheres que sofrem essa violência, e também reforçar que atualmente tem um WhatsApp disponível também para essa violência. E eu vou deixar o número aqui, porque assim, né? Para ligar você tem que falar, e talvez você esteja acuada, e você esteja Próximo dentro de do casa com o agressor. E lá no WhatsApp não, você pega seu telefone, vai no cantinho, denuncia, né? E eu vou deixar o número aqui bem rapidinho, que é o 61 96 10 0180, 61 96 10 0180. E é isso. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Que tenhamos uma noite de paz e um bom descanso para todos nós. Obrigada.